Olá pessoal, esse vídeo é a complementação da nossa aula de fungos ameboides. Nós interrompemos nas turmas 31 e 32 a explicação na parte do ciclo de vida, né? Lembrando, então, eu utilizei o aplicativo Jamboard para falar desse ciclo de vida, que é o ciclo de vida de alternância de gerações com meiose espórica, né? A gente falou das duas fases do ciclo de vida que correspondem a fases somáticas, a fase diploide, que é o plasmódio multicelular, multinucleado na verdade, e a fase unicelular haploide, que corresponde às mixoamebas. Bom, o que faltou a gente complementar, pessoal? Faltou a gente falar da parte, mostrar a diversidade morfológica justamente dessa parte do ciclo de vida, que é quando o plasmódio se transforma na estrutura de esporulação, que eu chamei aqui de esporóforo. Vocês vão encontrar na literatura, pessoal, o termo esporóforo ou esporângio. Tá? Eu prefiro o termo esporóforo, mas nenhum dos dois está incorreto. Tá? Então, nessa parte aqui, se vocês lembrarem do vídeo que eu mostrei para vocês também, vocês vão perceber que o plasmódio como um todo se transforma na parte de esporulação, se transforma nessa fase aqui que é o esporóforo. O que vai acontecer lá dentro? Cada um dos núcleos diploides aqui da fase de plasmódio vai sofrer meiose, o plasmódio como um todo vai se transformar no esporóforo ou nos esporóforos e cada núcleo 2N que sofre meiose vai dar origem então a 4 núcleos haploides. Esses núcleos, pessoal, vão se desenvolver, portanto, nos esporos sexuais que têm a sua haploidia, né, N, a sua estrutura nuclear é haploide, ok? Então, pessoal, faltou somente a gente explorar a variabilidade morfológica que existe nessa fase aqui de esporóforo. Aqui nós temos 3 tipos de esporóforos, tá? Eu separei eles em 3 categorias. Essas são as categorias que a gente encontra na literatura. Então, a primeira categoria de esporóforo eu denominei aqui esporângio, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida, pessoal, vocês podem chamar genericamente essa fase de esporângio ou genericamente de esporóforo. Eu prefiro o termo esporóforo. E esse tipo específico aqui, você sempre vai encontrar na literatura denominado de esporângio simplesmente. O esporângio, pessoal, aqui no caso dos mixomicetos, vocês podem perceber ó, que nessa figura aqui no canto inferior esquerdo, tá, tem um resquício de plasmódio que, como um todo, se transforma na estrutura esporulante. E é isso que vai acontecer nos 3 casos, nos 3 tipos. O plasmódio como um todo se transforma na estrutura esporulante, que é o esporóforo. No esporóforo do tipo esporângio, o que nós temos, pessoal? Nós temos essa estrutura dividida em 3 partes. Nós temos uma parte basal, que é o estipe, ok? Então aqui ó, vocês podem perceber que em todas essas imagens aqui nós temos uma haste de sustentação, que é o estipe, e uma porção apical. Nessa porção apical nós temos 2 estruturas, tá? Eu vou utilizar principalmente essa figura aqui central para explicar essas 2 estruturas. Primeiro, nós temos uma película protetora chamada de perídio. Tá? O perídio é uma película, uma membrana que vai envolver toda essa porção apical e vai proteger a estrutura interna que se chama capilício. O capilício, pessoal, corresponde a uma rede de filamentos não são hifas, ok? Não são hifas. É uma rede de filamentos que corresponde à porção do plasmódio que acaba formando uma parede celular e essas estruturas filamentosas, mas não são células ativas, tá? Simplesmente uma estrutura com parede celular. Essa aqui é uma vista da microscopia dessa rede que se chama capilício. E qual a função do capilício? Portar os esporos, tá? Os esporos não estão presos nessa rede, os esporos estão simplesmente portados, eles estão posicionados aqui. Então, toda essa estrutura chamada esporângio, pessoal, lembrando, advém da transformação
daquela fase que é o plasmódio. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o estipe, o perídio, que é essa película, que se rompe e vai expor o capilício. Nessa imagem aqui mais à esquerda, nós temos um tipo de esporângio cujo perídio ainda não foi rompido. Vocês podem ver, a membrana ainda não expôs a porção interna que corresponde ao capilício. Essa rede que porta os esporos, tá? Detalhes aqui desse tipo de estrutura esporulante, né? A gente tem aqui nessa rede, que é o capilício, vocês podem ver aqui no detalhe da microscopia, muitas vezes esse capilício aqui, ele tem, né, nesses filamentos aqui, a parede bastante ornamentada, no caso aqui ela é espiralada, né, com duas espirais que estão se desenvolvendo de maneira oposta, inclusive, tá? Ou pode ser, no caso dessa ilustração aqui, um capilício um pouco mais simples. De qualquer maneira, pessoal, o capilício ele porta os esporos, tá? Os esporos não estão presos aqui, simplesmente estão posicionados. Tá? E quando a umidade muda, por exemplo, quando o tempo fica muito seco ou muito úmido, tá? Essa ornamentação aqui da parede, ela faz com que esses fios, esses filamentos que formam o capilício fiquem mais ou menos expostos, tá? Ele vai mudar a sua forma, tá? Expondo, no caso, né, quando o tempo está mais úmido, elas ficam mais distendidas, expondo esses esporos à ação do vento que vai passar aqui e vai levar esses esporos então para uma outra localidade onde eles vão germinar, dar origem às mixoamebas haploides, dando prosseguimento ao ciclo de vida, ok? Um outro detalhe, né, pessoal, que a gente consegue ver tanto nessa imagem quanto nessa figura, tá, é a ornamentação dos esporos. Muito comum isso nos mixomicetos de maneira geral. Nós termos esporos sexuais bastante ornamentados com reentrâncias ou colunas ou mesmo alguns pequenos espinhos formados na parede que tem função de, claro, né, a parede é engrossada, esse esporo é uma estrutura de resistência, mas esse padrão de ornamentação ele ajuda o esporo a se fixar, a ficar preso no substrato de crescimento. Lembrando, né, os mixomicetos utilizam o substrato somente para deslizar, somente para se mover por cima. Eles se alimentam de microestruturas ou micro-organismos que estão sobre esse substrato. Então, esporângio é um tipo de esporóforo que vai ter estipe, perídio e o capilício, ok? No caso dessa imagem aqui, tá? O perídio já se rompeu, tá? No caso dessa imagem aqui, o perídio ainda não se rompeu. Aqui nós temos, né, uma diversidade bem grande de morfologias e colorações, como vocês podem ver, e essa é uma estrutura relativamente fácil de ser encontrada na natureza. O segundo tipo de esporóforo, pessoal, é chamado etálio. O etálio consiste em esferas que são formadas a partir da estrutura do plasmódio, que contém o perídio, porém não tem capilício, não tem aquela rede de filamentos interna. Então, quando o perídio se rompe, como é no caso aqui dessa imagem, ele vai expor uma massa de esporos que está ali compactada. Mas essa massa de esporos ela vai se desgastando com a ação da intempérie, do vento, das chuvas, e os esporos vão sendo dispersados. Também é comum encontrarmos essa morfologia na natureza. É muito comum nós encontrarmos formas jovens em que o perídio ainda não está rompido, e nessas formas jovens, né, como o etálio ainda não está completamente amadurecido, quando a gente aperta elas têm um líquido viscoso lá dentro. Ou seja, a gente encontrou essa estrutura reprodutiva numa etapa intermediária, numa etapa em que o etálio ainda não está amadurecido, né? E aquele líquido interno que acaba vazando quando a gente aperta corresponde ao protoplasma do plasmódio, né, que está sofrendo o processo ali de transformação, os núcleos estão sofrendo meiose para formar os esporos. Então aqui nós temos 3 imagens, né, que mostram esses etálhios
ainda não rompidos, né? Eles estão em processo de amadurecimento, e aqui nessa imagem no canto inferior esquerdo, um etalho já com seu período rompido, expondo aqui internamente essa massa de esporos. O etalho é desprovido de estipe, da haste de sustentação, e desprovido também de capilício. Ele tem somente o perídio, tá? E a sua morfologia é sempre arredondada. O terceiro tipo, pessoal, é o tipo mais raro de ser encontrado, mas mesmo assim a gente encontra na natureza, que é o tipo plasmodiocarpo. Plasmodiocarpo, pessoal, o plasmódio, ele sofre alterações estruturais naturalmente para gerar estrutura esporulante, vai sofrer meiose internamente, mas percebam vocês, ó, nessa imagem aqui mais da esquerda, que a morfologia do plasmódio, aquela morfologia toda reticulada, ela se mantém. Tá? Então, o plasmodiocarpo não possui estipe, porém possui perídio e capilício. Tá? Então, ele tem aquela região interna que porta os esporos que está protegida por um perídio. Então, esse perídio acaba se rompendo. Vocês conseguem perceber, ó, nas duas imagens, né, que internamente esse plasmodiocarpo é todo filamentoso. Lembrando, não são hifas, tá? Aqui nos amebozoa nós não temos hifas verdadeiras, não temos forma de crescimento micelial, são simplesmente filamentos. Essa rede de filamentos se chama perídio, tá? Não possui atividade metabólica, simplesmente portam os esporos, tá? Pessoal, nós temos essas três morfologias preservadas na coleção da UEM. Então, no segundo semestre, quando nós tivermos a oportunidade de fazer a aula prática, a gente vai observar essas três morfologias. Elas são diminutas, tá? Não tem uma dimensão muito grande, né? Atingem poucos centímetros de comprimento, no máximo uns 2, 3 centímetros. O plasmodiocarpo, né, dependendo das dimensões do plasmódio, claro que ele pode se espalhar um pouco mais sobre o substrato, mas mesmo assim, tanto o plasmodiocarpo quanto o etalho e também os esporângios são estruturas pequenas, de poucos centímetros. Claro, visíveis a olho nu, né? Não é necessário auxílio de microscópio ou lupa para conseguir observá-los na natureza. São comuns, pessoal, tá? Esporângio é o mais comum de todos, etalho e plasmodiocarpo são um pouco mais raros, mas mesmo assim nós encontramos na natureza, principalmente em períodos pós-chuva, junto ao mesmo ambiente onde nós encontramos fungos verdadeiros, ou seja, matéria orgânica em decomposição, principalmente em ambiente florestal, e a gente vai encontrar, né, ali crescendo junto à serrapilheira, junto a troncos em decomposição, mas podem aparecer em outros ambientes também. Aqui na minha casa, por exemplo, já apareceu plasmodiocarpo e também esclerócio, aquela fase de resistência, na composteira, tá? Na composteira a céu aberto que eu tenho aqui na minha casa. Então já vi aparecer também em alguns ambientes campestres, tá? Um pouco mais raro, mas pode aparecer. Muito mais comum em ambientes florestais. Ok? Esses são os três tipos, portanto, de esporóforos. É o que tinha faltado a gente complementar dessa parte de caracterização reprodutiva, né, da biologia reprodutiva aqui dos mixomicetos, ok? E dessa aula, de maneira geral, pessoal, faltou, tá, a gente falar da sua importância ecológica e econômica. Bom, a importância ecológica, pessoal, desse grupo, ela fica restrita ali a eles serem detritívoros ou predadores, tá? Então, ou eles vão predar micro-organismos que estão vivos ali sobre o substrato, vão predar bactérias, protozoários, alguns outros micro-organismos que podem estar ali naquele substrato que estejam vivos, ou estruturas que, na verdade, são microestruturas mortas. Então, nesse caso, eles vão atuar como detritívoros, eles vão se alimentar de detritos, tá? Tem uma pequena diferença aí na conceituação. Quando um determinado organismo é predador, necessariamente ele preda alguma coisa que está viva. E quando ele se alimenta de matéria morta, né, ele vai ser
é considerado então saprotrófico, né? Saprotrófico é aquele que se alimenta de matéria morta. Mas pessoal, nem todo saprotrófico é um decompositor propriamente dito, tá? Os detritívoros, que incluem aqui esses pseudofungos ameboides, principalmente Myxomicota, e também microinvertebrados que vivem no solo, os detritívoros eles participam do início do processo de decomposição, porque eles trituram ou fragmentam o substrato para atuação dos decompositores propriamente ditos, tá, pessoal? Decompositores são aqueles organismos que fazem a remineralização da matéria orgânica, ou seja, os elementos fazem a transição do mundo orgânico, tá? Mundo entre aspas aqui, claro, para o mundo inorgânico. Então há essa transição, é o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Esses organismos, a gente já falou na aula passada, né? Não são decompositores, eles não fazem ciclagem de nutrientes. Porém, o ato de ser detritívoro auxilia no processo de decomposição. Então, eles participam do início do processo de decomposição, assim como microinvertebrados terrestres, aquáticos também, né? Mas principalmente terrestres. Como as minhocas, por exemplo. Minhocas não são seres decompositores, são simplesmente detritívoros. Eles auxiliam o trabalho dos decompositores, que de fato são bactérias, poucos protozoários e principalmente fungos verdadeiros, ok? Então, do ponto de vista ecológico, esse é o seu papel. Bom, pessoal, importância econômica, tá? Nós não temos aqui, dentre os mixomicetos, espécies parasitas, nem espécies que são utilizadas em processos industriais ou comerciais, mas nós temos essa espécie aqui, que é o Physarum polycephalum, tá? Vocês podem fazer a mesma pesquisa que eu fiz aqui, essa página que está sendo mostrada para vocês, tá? É o resultado de pesquisa do Google dessa espécie, tá? Uma espécie de mixomiceto é aquela que tem o plasmódio bem amarelado, e vocês vão encontrar, pessoal, aqui na internet o termo blob, tá? É o nome que foi dado, o nome popular que foi dado a esse plasmódio. Não sei se vocês vão lembrar, ano passado, tá? Saiu muita matéria na imprensa. Vocês estão vendo aqui um resultado da BBC, tá? Tem alguns outros resultados aqui que falam desse termo, esse nome que foi dado, blob. Blob, pessoal, né? E tem aqui, ó, a misteriosa criatura com 720 sexos, tá? Que consegue se mover sobre o substrato, né? Teve um certo sensacionalismo, porque o herbário, o Museu de História Natural de Paris, expôs esse organismo, que é o blob, que corresponde, na verdade, a um plasmódio, pessoal. Não tem muito mistério. Aquele mesmo plasmódio que nós vimos o vídeo na aula passada. Então, o Physarum polycephalum, ele é utilizado como modelo biológico porque a sua maneira de crescimento no substrato, tá? Ele consegue resolver labirintos, tá? Vocês vão encontrar muitos resultados esse aqui, na verdade, é um vídeo bem caseiro, tá? Que mostra um plasmódio do Physarum polycephalum em 8 horas, né? Um time-lapse de 8 horas crescendo sobre um substrato. É um outro vídeo que eu vou passar para vocês. Eu queria mostrar, na verdade, esse outro vídeo aqui que eu vou passar para vocês, tá? Vou passar rapidamente, tá? Que é um vídeo que mostra que quando é oferecida uma recompensa alimentícia para esse plasmódio, ele consegue resolver chegar, claro, no caminho mais curto com essa recompensa alimentícia, e depois ele repete o mesmo caminho sem a recompensa alimentícia. Ele consegue memorizar caminhos, tá, pessoal? Tem vários resultados de vídeos na internet, tá? Eu vou passar alguns desses vídeos para vocês. Vocês podem pesquisar informações adicionais de como que essa característica dos plasmódios, né, que no caso aqui está sendo explorado em relação a essa espécie que é o Physarum polycephalum, de resolver, no caso, labirintos, de ter uma memória de caminhos. Isso tem tudo a ver, pessoal, com aquela questão da exploração desse substrato no qual o Physarum cresce sobre. Tá? Ele precisa explorar esse substrato de maneira inteligente.
nas regiões que tem mais recurso, ele vai direcionar o seu crescimento. Tá? Então ele tem essa capacidade de memorização de caminhos sem ter um sistema nervoso. Tá? O mecanismo de memorização ainda não está totalmente desvendado, mas o que se sabe desse mecanismo, o fisário policéfalo, então, ele é utilizado, né, como modelo biológico para entender o padrão de evolução de eucariotos, né, como que os eucariotos também começaram a ter um modo de vida não sedentário, não séssil, se locomover e memorizar caminhos. Isso é aplicado em diversos aspectos na biologia e também em algumas tecnologias, como por exemplo carro sem motorista, tá? Como que esse mecanismo de direcionamento sem um sistema nervoso pode auxiliar no desenvolvimento de veículos que não possuem motoristas, tá? Só para esclarecer essa questão dos 720 sexos aqui, pessoal, isso aqui corresponde ao padrão de compatibilidade sexual dessa fase aqui, ó, que é a fase das mixoamebas, a fase haploide. Então, nesse momento aqui que ocorre a fecundação, né, que as amebas vão se comportar como gametas, que podem ou não ser flagelados, isso aqui não importa muito. Então, aqui, pessoal, em muitas espécies de mixomiceto, tem um padrão de compatibilidade. Então, aqui, pessoal, existem 720 combinações, não combinações, né, mas 720 sexos que possuem combinações distintas. Tá? Então são padrões de compatibilidade sexual. É bastante coisa, claro, tá? Quando a gente compara com outros grupos, mas não é nada de outro mundo, tá? Então, como essas mixoamebas estão amplamente distribuídas no ambiente, então é normal que a gente tenha padrões de compatibilidade sexual mais complexos do que a gente encontra em outros organismos, ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa aula sobre a mebozoa, tá? Tinha faltado somente essas duas partes, né? Comentar a questão da diversidade morfológica da parte de esporulação e também falar da importância ecológica e econômica, tá? Essas informações vão ser passadas para vocês via Google Sala de Aula. Tá? Eu vou passar os vídeos complementares que eu acabei de comentar e vocês também podem procurar mais informações, principalmente a respeito da utilização do Physarum polycephalum como um modelo biológico e um modelo de crescimento. Tá? Os vídeos são bem interessantes para vocês assistirem, ok? Pessoal, na próxima aula, tá, a gente começa tirando dúvidas dessa parte, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? E na sequência, tá, a gente vai ter a primeira aula introdutória de fungos verdadeiros, tá? Eu resolvi deixar dois vídeos separados para a gente ter aí uma sequência mais correta, digamos assim, dos conteúdos, ok? Dessa maneira eu me despeço até o próximo vídeo ou até a próxima aula.